Bom dia, bom dia, bom dia, galera, beleza? Tudo bem? Hoje aí, dia 23, quinta-feira, 2 dias após o carnaval, e hoje a bolsa está com pouca volatilidade. Verificamos aí que hoje não temos nenhuma tendência, como vocês podem estar vendo na tela direita aí, não tem nenhuma notícia relevante que possa estar dando uma volatilidade hoje para o preço aqui no dólar, mini dólar futuro. Estamos diante de um gráfico de 5 minutos, do qual vocês podem estar observando que ontem o preço ele abriu nesta região aqui, do dia 22, né? Ele abriu, ele foi até essa região aqui próximo da máxima e começou a fazer topos e fundo descendente. Eu fiz uma venda nessa região aqui e peguei alguns pontinhos, até decifrar que ele estava começando a descer, eu demorei um pouquinho, mas daí depois eu fiquei positivo. No início eu levei um loss, estava meio desorientado pós-carnaval, é assim mesmo, então é importante você saber identificar como você está neste dia para você poder estar operando dentro do seu consciente. Seu subconsciente tem que estar limpo, tranquilo, independente de qualquer coisa. Você tem que estar bem consigo mesmo, isso é muito importante, eu sempre falo sobre isso. Porque a profissão do trader, ele é 99% mental e 1% é técnica. Então a parte mais fácil é a técnica e a parte mais complicada é seu estado emocional, que vai fazer com que você possa estar verificando e analisando o gráfico da melhor maneira possível, sem margem de erro, para você saber identificar e sentir o movimento do mercado. O pessoal fala, inclusive, muitas pessoas falam que é o sentimento do mercado, é você sentir como que o gráfico está andando, como é que o preço está andando, entendeu? Levando em consideração que nós estamos aqui diante de um gráfico de 5 minutos, é um gráfico temporal, do qual nós estamos analisando previamente em poucas linhas, nesse momento às 9h40 da manhã praticamente, do qual não temos notícias, mas estamos verificando. Já vemos aqui que o preço ele está trabalhando abaixo da abertura, do fechamento do dia anterior, da máxima. Então eu vou trocar aqui o tempo gráfico para a gente ter uma noção do que se pode estar acontecendo. Vou colocar aqui em 15 minutos para a gente estar verificando a movimentação no gráfico. Verifique isso aqui. Esse aqui foi a parte de ontem, tá? Ele fez a pequena correção e voltou, tá? Vou colocar aqui em 30 minutos para vocês começarem a ter uma visão macro da coisa. Tá vendo? Ele tá fazendo aqui, ó. Presta atenção, vou colocar em 60 minutos, eu gosto de ir até o diário. Presta atenção, começou a formar aqui um movimento muito interessante. Olha isso aqui, tá vendo? Cada um desse aqui é um dia, ó. Esse aqui é um dia, aqui é um dia, ó. Vou colocar aqui no diário para ficar melhor. Beleza, aqui é o desenho do gráfico diário do qual nós estamos analisando. Preste atenção como é que é importante você analisar o tempo gráfico macro. O que é o tempo gráfico macro? O tempo gráfico macro é você identificar a movimentação superior, macro, a maior no caso. Então, normalmente, o preço, através dos candles, ele costuma pagar os movimentos anteriores, tá? Se você observar olhando para trás, ó, ele costuma pagar todo o movimento. E muitas das vezes eles ficam mais um pouquinho abaixo para pagar o movimento lá de trás, tá? Preste atenção. Se você começar a observar, o preço ele vem fazendo movimentos, ó, movimentos de queda. Como assim? Ele vai fazendo topos menores, ó, aqui, ó, tá vendo? Presta atenção. Semanal, ó, essas marcações aqui são marcações que eu fiz, tá? De abertura, fechamento. Se a gente for levar em consideração o que está acontecendo, aqui ele veio e pagou todo esse movimento. Tá vendo? Ele veio. Esse aqui pagou todo o movimento. Tá vendo? E foi isso. Muito barulho aqui na rua, cara. Levando em consideração que eu estou numa loja onde eu trabalho, o ideal é que você possa estar trabalhando num local apropriado, né? Então aqui não é um local apropriado para isso. Vamos voltar ao gráfico de 60 minutos.
a gente pode estar observando aqui que o preço nesse momento ele abriu aqui no 140, tá? Fez uma correção até o dia 14, uma correção aqui no fechamento. Olha só que lindo, tá vendo? Prestem atenção o que pode vir a acontecer. Se o preço perder o 140, ele pode vir buscar apagar toda essa movimentação aqui, ó, tá? Então vamos ficar atento aí à movimentação do mercado de hoje, tá? Fique atento. Levando em consideração que nós hoje não temos notícias importantes, tá? É importante que eu falo aqui, ó, com três estrelinhas, que dá muita volatilidade no mercado. Então é isso aí, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, eu gosto de estudar o gráfico antes de começar a operar pelo fluxo, para ter uma noção do que está acontecendo. Você tem que levar em consideração aonde o preço está, para onde ele vai, aonde ele está, da onde ele vem e para onde ele vai. Aonde o preço está, da onde ele vem e está vindo aqui, para onde ele está e para onde ele vai, tá? Isso é muito importante, você identificar alguns pontos importantes. Lembrando que nós estamos abaixo da VWAP, estamos abaixo do fechamento, abertura dos dias anteriores. Normalmente, quando existe uma grande queda, ele vai buscar, ele faz uma pequena correção, depois ele volta, tá? Pode ser que o preço, como está muito cilindro, ele possa vir até nessa região aqui, ó, 186, na região da VWAP mensal. Então ele pode estar corrigindo, fazendo uma correção de preço, para depois cair, tá? Então essa é uma pequena análise do gráfico de hoje, tá? Que eu estou fazendo pré-mercado, antes de eu entrar fazendo operações. Então é importante você saber identificar e analisar o gráfico para possíveis movimentações do dia. Não estou dizendo que vai ser, são possíveis movimentos que possam vir a acontecer. Como eu falei aqui, ó, se o preço perder essa região da abertura, provavelmente ele vai buscar a próxima, aqui, ó, essas regiões aqui, tá? Então fiquem atentos aí à movimentação do mercado. E para isso a gente utiliza nada mais, nada menos que o fluxo, né? A gente utiliza o fluxo para poder estar identificando aí as melhores posições do dia. Vou trocar o gráfico para 6P, que é o gráfico atemporal, que anda de acordo com a batida dos players. Quem são os players? Os players são esses aqui, ó. BTG, Bradesco, Ideal, Itaú, Genial, UBS, tá? Levando em consideração que o mercado abre às 9 da manhã e vai até 6 da tarde. A gente não tem pressa, a gente está tranquilo, vamos ficar observando a movimentação dos players. Aqui são, essa ferramenta aqui do lado esquerdo, a gente consegue identificar quem são os players que estão vendidos, quem são os players que estão tomando gain, estão tomando loss, quem são os maiores comprados, quem são os maiores vendidos, e a gente entra junto com eles, com os maiores vencedores do dia, para poder tá surfando a mesma onda que eles. A gente pode observar nesse momento aqui, o preço está chegando na região de 158 nesse momento. Vou colocar minha senha, nem coloquei a senha ainda. Coloquei a senha aqui, eu estou em modo simulado, porque eu estou treinando. A gente tem que observar também o volume de price de 5 minutos, o volume no preço 5 minutos, 15 minutos e o diário. Beleza? Aqui é o book de ofertas, onde os players ofertam os seus melhores preços, para que a gente possa fazer as melhores entradas. Tá? Buscando aí, fazendo um scalpzinho, uma média de 2,5 pontos, 3 pontos, levando em consideração que o dólar está 0,05% negativo e o juros também está 0,0% negativo. Então, ou seja, está entrando muito fluxo nesse momento na tela, na região de 158, região do fluxo, região de venda, tá? Aqui, ó, 158, ó, essa região aqui, fazendo um trade por região, uma região muito importante, até do 157 ao 159,5. Eu vou entrar com 2 contratos para fazer o que? Para fazer um médio, tá?
Vou fazer uma parcial, desculpa. Eu faço uma parcial aqui, ó. Protejo, ó. Protejo o capital. Ó, rompeu aqui a região do fechamento. Essa região aqui, ó. Fechamento. Entrou muito fluxo nessa região aqui, ó. Já pegou aqui, tá protegido. Ó, entrando fluxo de venda aqui. Ó, 3 pontos. Já pode sair, eu vou deixar mais. Ó, se protege aqui, deixa o preço descer. Eu acabei de fazer aqui, foi uma entrada por região, na região de 158, do qual estava entrando muito fluxo, através do fluxo dessa região aqui do book de ofertas. Ó, 4 pontos, R$40. Entrei com 2 contratinhos só, tá vendo? 4 pontos. Aqui eu tô tranquilo, tô com 3 pontos, é óbvio que eu quero atingir. Mas ele pode vir buscar essa região aqui de baixo, ó. Então o que a gente faz? A gente levanta o stop aqui um pouquinho, se protege com R$20 e fica aqui embaixo, ó, esperando o preço bater aqui. Ah, mas se ele não bater, beleza, está garantido R$20. Mas R$20 é pouquinho, mas você pode fazer mais operações ao longo do dia, tá? Então eu vou garantir aqui pelo menos 3 pontos. Pelo menos 3 pontos, que é nosso objetivo diário aí por scalping. Se o preço pegar, tá tranquilo. O importante é você proteger o capital. Nosso lema é você proteger o capital, levando em consideração o que nosso stop tem que ser um stop técnico, que estava praticamente, o meu stop é praticamente no dedo, que é na mão, tá? Aqui eu baixei aqui, ó, 4 pontos garantido, 5 pontos e meio, tá vendo? Com 2 contratinhos, fiz parcial aqui, ó, nessa região 154. Qual é o seu alvo? 150? Beleza. Você quer sobe um pouquinho o preço com 3 pontos, para quê? Porque eu posso deixar o preço trabalhar. Deixa o preço trabalhar nessas regiões, tá? Porque às vezes ele desce, respira e desce de novo. Estamos aqui pegando 7 pontos nesse momento. O preço pode vir para buscar essa região de 49, que é aqui na VWAP, ó, 50, buscando aí numa média de R$100, com uma entrada só. Tá bom R$100 para você um dia? Ó, baixa aqui o stop, garante R$50, 5 pontos, tá? 50, isso com 2 contratos. Se você fizesse com 10 contratos, tá? Você teria aí, é só você multiplicar, vai dar muito mais dinheiro. No caso seria R$750 agora. No caso eu faria uma parcial com 5 pontos, seria metade. Ó, pegando aqui, ó, 9 pontos. Eu vou garantir aqui 7 pontos. Ó, vou botar aqui na VWAP. VWAP, o que é a VWAP que eu falo? A VWAP é essa linha azul aqui, ó. A VWAP é a média ponderada dos players, ou seja, quem está comprado quer manter o preço para cima e quem está vendido quer manter o preço para baixo. Ó, garantia aí praticamente 8 pontos. Beleza, foi enforcando o preço. Para quê? Normalmente o preço ele trabalha assim, ele vem, respira e desce, tá? O preço ele nunca anda direto. O preço ele nunca anda direto, tá? Ele vem, respira e volta. No caso aqui seria mais uma compra, tá? Na região da VWAP, do qual nós também temos aqui muitas médias móveis, que são médias móveis que nos auxiliam, tá? Muitas das vezes para você dar uma entrada, para você fazer uma identificar a tendência. Normalmente são as médias 9, a 9, essa aqui, a média 21 também, ou 20, tá? Fica atento aí. Demos uma entrada aqui, fizemos um trade aqui com uma entrada de região, da qual foi a região do fechamento, que ele veio até 159, uma região muito importante, entrei em 158, 159, e ele buscou aqui 8 pontos. Tá? A gente pegou todo esse movimento aqui. Agora para falar para você, é difícil? Não é difícil, cara. É porque você ainda não conhece, não sabe como é que funciona os pontos importantes, tá? Então, ao longo do tempo, a gente vai falando, eu vou narrando aqui, tá? Por que eu comecei a gravar as telas? Léo, por que você vive falando no trade? Cara, presta atenção. Conforme os cursos que eu vou fazendo ao longo do tempo, já tem mais ou menos 2 anos, sempre os nossos mentores sempre nos orientou
a gente gravar as telas, tá? Sempre gravar as telas, por quê? E narrando. Por que eu vou fazer isso? Cara, muito barulho aqui fora. Vou dar um pause aqui rapidinho. Por que eu comecei a gravar as telas? Por quê? Porque ao longo dos cursos que eu fui fazendo, que não foram poucos, foi nos orientado a você gravar a tela, entendeu? Quando você grava a tela e você vai narrando o trade, você evita do seu subconsciente sabotar sua mente. Mas como assim, Leandro, o seu subconsciente sabotar sua mente? Porque normalmente o nosso subconsciente ele nos sabota da seguinte maneira: quando você está quietinho, só olhando para a tela e pensando, você está com o seu subconsciente ativo, entende? E se você não estiver muito concentrado, se você não estiver muito ligado, você acaba fazendo entradas erradas e fazendo análises equivocadas. Na medida que você vai falando, que você vai narrando para si mesmo, você vai tendo uma concentração maior e um poder de visualização e identificação das melhores regiões. De que maneira? Alta concentração. Então, muitas das vezes, quando acaba o pregão, a gente acaba de fazer um trade diário, a exaustão mental é tão grande, como se fosse 3 horas de academia. Por quê? Porque você trabalha com o seu cérebro. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu termino de fazer os estudos diários, que eu faço praticamente, assim, gravando a tela tem pouco tempo, mais ou menos uns 20 dias, sei lá, não sei, mas eu sempre fiz isso, e não estava gravando a tela. Quando eu passei a gravar a tela, eu percebi que meus resultados mudaram. E eu sou muito tímido para falar essas paradas assim, entendeu? Pra mim. Então eu passei a gravar as telas do meu trade diário para eu ver os meus resultados, entendeu? Para analisar aonde foi que errei, porque é nesse momento que você aprende, quando você verifica. Por exemplo, aqui agora, ó, olha essa região aqui de 160, muito lote na tela. Tá vendo aqui o book de ofertas? A XP jogando lote na tela pra caramba. Aí você vê aqui, ó, como é que tá a XP. Ó, tá vendo aqui? XP tá com 85 vendido, negativo, 72, ó. E aqui no diário, XP tá tomando na cabeça, ó. Cadê? Olha lá, XP, ó, tá vendido por 56. E quer manter o preço para baixo. Mas quem que é maior vendido do dia? BTG tá com 1.250 contratos, vendido no 52. E quem está maior comprado de hoje? É Ideal, comprado no 752 com 1.035 contratos. Então quem está com mais contratos vendidos? BTG. Então por aqui a gente consegue visualizar como é que está o andamento dos players, tá? Você vai seguir um player que está se dando bem. Por exemplo, Ideal tá comprado aqui no 52, está se dando bem, com mil contratos praticamente. Então coloquei no 52, ó. Pegando aqui, ó, 2,5 pontos, praticamente 3 pontos, tá? Com 1.000 contratos se multiplica aí. Então vamos lá. Onde foi que eu parei? Sobre o subconsciente. Então quando você passa a gravar as telas, você consegue visualizar os seus erros e aprender com eles. A gente está na região aqui, por exemplo, agora, uma região de muita briga, tá? Muita briga, muito lote na tela, tá? Eu acredito que ele possa estar fazendo uma correção nesse momento. Possa ser que ele venha buscar a região lá de baixo, se ele perder aqui a região da abertura, 140, tá? Fiquem ligados. Ó, essa média aqui, a média 50, é uma média difícil de ser rompida, mas se ele romper essa região aqui, ele já testou uma vez aqui a região do fechamento, ele pode vir buscar a média de 100 aqui no 63. Então pode verificar aqui no book de ofertas, na região de 160 aqui, ó, a quantidade de lotes que tem, 150, BTG, ó, BTG de 158, ó, empurrando o preço para baixo, tá? Isso aqui é o book de ofertas, ó, quantidade de lote que entrou aqui, comprado aqui agora, ó, o que eu falei? Bateu, ó, novamente na região do fechamento, uma região muito forte, essa região aqui. A gente pode estar verificando o volume de price de 5 minutos, volume no preço, uma região de muita briga, essa região aqui, ó, muita briga nessa região, ó, muita briga aqui em 15 minutos, aqui no diário. Se o preço, se eles conseguirem romper essa região aqui,
possa ser que ele venha buscar aqui o 170, que é no ajuste, tá? Se ele perdeu o 160, beleza, se ele perdeu o 160, ele vai vir buscar onde? Essa região aqui, ó, lá em cima, tá? Porque tá fazendo tipo um pivôzinho aqui, ó, pivô de alta, tá? Ó, beleza? Fica ligado, galera, fica ligado, ainda tá cedo, não temos pressa. O segredo do sucesso aqui é a paciência, não precisa ter pressa, cara. Ó, BGC liquidez, jogando diretão aqui no 58, ó. Tá? Como é que tá a BGC liquidez? Tá comprado no 158, ó, diário. Então, qual é a intenção da BGC liquidez? Meu irmão, a BGC liquidez ela é um player muito forte. Provavelmente ele está querendo levar o preço lá para cima. Então, preste atenção. O movimento ele vem de baixo, tá? Vem aqui, faz uma correção e vrau, sobe, tá? Aqui um pivôzinho de alta, ó, 160, olha aqui, ó, a C6 jogando aqui, ó, no 160 sem lote. Eu vou jogar só de sacanagem pra ver. Mas não tô acreditando nisso, cara, não vou fazer isso não. Eu acho que vai levar até o ajuste do dia, 162. Quem quiser fazer scalping pode estar fazendo para pegar poucos pontos, mas a tendência clara aqui é que é de alta, ele acabou de fazer um pivôzinho de alta aqui, ó, para buscar essa região do ajuste. Então fica ligado que mesmo apesar de os players estão colocando muito lote de venda, você tem que identificar a movimentação do preço, tá? É o princípio fundamental do mercado. É muito importante vocês identificarem o ajuste, fechamento diário, tá? O preço anterior, o fechamento do dia anterior e a movimentação do preço, tá? Ó, movimentação do preço. O que o preço está fazendo? O que o gráfico está falando para vocês? Tá? Ó, tá fazendo um pivôzinho aqui de alta, ó. Pode ser que ele venha buscar até a média móvel 200. E depois, ao longo do dia, acredito que se ele perder a região de 140, ele possa vir buscar a região lá de baixo, tá? Então fique atento aí. Hoje ainda é quinta-feira, 10 horas da manhã. A igreja aí dando resultados aí, mostrando a hora para vocês. Eu estou em frente à igreja católica. Estou no trabalho. E eu vou parar de falar um pouquinho e vou começar a analisar o preço com calma. Beleza? A região de 158 é uma região de muita briga, tá vendo? Perdi uma entrada muito boa aqui nessa região da média móvel 100. Tá? Levando em consideração que tá com uma tendência clara aqui, ó, de um pivôzinho de alta, mas se ele perder essa região aqui, ó, ele possa vir buscar aqui, se ele perder essa região aqui, tá? Levando em consideração que tem uma média móvel 9 aqui, apontando para cima, ele está trazendo o preço abaixo do fechamento nesse momento, ele está entre o preço está entre o fechamento, tá? E a média 50 e a 100. Preste atenção, ó, fechamento e a mínima do dia. Quando vocês visualizam uma sombra desse aqui, ó, significa dizer o quê? Que a força vendedora está em ação, tá? É quando vocês verem uma força jogando para cima, compradora, e vice-versa. Aqui, ó, aqui foi o quê? 7 pontos. Aí você vê aqui a frequência, 2 pontos, scalp 1 ponto, gráfico por exemplo 4 pontos, ó, 7 pontos, ó, meta do dia 7 pontos. Então, ó, presta atenção, 7 pontos, às vezes varia mais 3 pontos para frente ou a menos. Aqui tem uma média de 100 e aqui uma de 50, aqui é uma 9, aqui é uma 20 junto com a VWAP. Aí você tem que analisar o que? O book de ofertas, como é que está o book. Ó, todo mundo empurrando o preço para baixo, tá? Olha só, geral empurrando o preço para baixo. Olha que bacana, show de bola, né? Eu estou aqui positivo aqui, praticamente R$80 com uma operação, ó, uma operação, 4 pontos, 4 pontinhos. 4 pontinhos com uma operação, tá? Uma operação.
uma região muito boa aqui para dar uma entrada de venda, tá? Levando em consideração que fez um pivôzinho de alta aqui, ó. Tá vendo? Cara, tem gente que não utiliza essas médias. Eu gosto de usar. Eu gosto de usar muito essas médias. Muitas das vezes, quando aqui está formando praticamente um canon padrão. Quando qual é a máxima aqui, ó? A máxima 162,50. Quando ele forma um pavio muito forte aqui, ó, e vem e rompe a máxima do que no anterior, ele entra com força, tá ligado? Então fiquem atentos aí, ó. Eu gosto de operar aqui, ó. Segurou aqui na média móvel 9. Se ele vier deixar esse paviozão aqui, ó, força compradora fortíssima, se o preço romper a máxima desse candle anterior, que foi de 162,50, provavelmente se entra fluxo, ele vai vir buscar essa próxima região aqui, ó, do ajuste, tá? 162,50. A gente vai entrar com 2 contratinhos, fiquem atentos aí. Mas eu não gosto de comprar rompimento de topo não, tá? Se quiser outro setup, que é esse setup aqui, ó, batido do mercado. Esse setup aqui é muito interessante, cara. A gente consegue estar visualizando na tela esse tipo de trader, tá? Muito bacana. Mesmo gráfico de 6P. Aqui ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Ó, se ele romper aqui para baixo, já era. Já desconfigurou o candle padrão. Olha a quantidade de lote que está entrando aqui, ó. Aqui o Times and Trade, ó. Urama jogando para cima com força, ó. Tá vendo? Urama, renovando o lote no 160, 10h04 da manhã, são 10h05 agora. Esse setup aqui é um setup de batida dos plays. Como é que funciona isso? Diferentemente do outro setup, que eu consigo enxergar o ranking das corretoras, quem é o maior comprado, quem é o maior vendido, aqui eu consigo visualizar a batida do mercado em algumas regiões. No caso, a gente tem que observar o princípio de fundamento do mercado, aonde que o preço está, da onde que ele vem, para onde que ele vai. A gente vai entrar nos candles padrões, nada mais nada menos que um pullback, desde que ele esteja numa região do qual não tenha nenhuma barreira pela frente. Quais são essas barreiras? Abertura do VWAP, fechamento, mini, máximo ajuste dos dias anteriores. Beleza? Show de bola. Ó, desconfigurou o candle padrão, tá fazendo um novo candle padrão aqui, de baixo. Tá? Ó, eu vou botar aqui limpo. Ó. Ó, preste atenção. A mínima aqui é o que? 154,50, correto? Ó, quando ele deixou, se ele deixar um paviozão aqui em cima, a força vendedora tá empurrando com força. E se ele perder essa mínima aqui, ó, 154,5, ele vai vir com batidão. Mas aqui tem o que? Aqui tem a VWAP. Aí, ó, a gente não entra. O que é recomendável? Recomenda-se que após ultrapassar essa região, feito um pullback, um candle padrão, a gente entra aqui, vendido. Então não é todo trade que você vai entrar. Você vai entrar nas regiões mais importantes, levando em consideração também o que? Aqui, ó, pelo cabo de guerra. O que é o cabo de guerra? Aqui nessa região aqui, ó, do bola, tá? Bola. Do 60 a 163, recomenda-se o que? Compra. Do 59 até 57,5, recomenda-se o que? Venda. São trade por regiões, onde os players gostam de operar.
tá? Já desconfigurou aqui um cano padrão. Se ele voltar e deixar um paviozão gigante para baixo, vai configurar uma venda, tá? E se ele começar a fazer o outro movimento aqui, a gente vai aproveitar e fazer uma compra até o ajuste. Então preste atenção, nesse momento, o que está acontecendo? Se você observar aqui no volume de price, ó, essa região de 160, ó, 160. Se ele entrar fluxo aqui, você vai entrar comprado, mas aqui não. Você vai entrar comprado só quando tiver um candle padrão, tá? Ó, tá lindo pra cima, não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma região de briga. Aqui também não, tá? Presta atenção. Essa ferramenta aqui é a mesma dessa aqui, tá? Ó, 160, 161. Ó, se entra fluxo. Ó, vai fazer um pullback. Se ele fizer um pullback e fazer um candle padrão, a gente entra como? Comprado nessa região do 160 ao 161 para buscar o que? O ajuste anterior, tá? São praticamente quase 10 pontos. Ó, 10 pontos. Então, paciência. Voltei, enfim, onde tá? Nós estávamos quando eu parei nessa região aqui, né? Ó, ele ia bater aonde? No ajuste, não foi? Então, eu tinha cliente aqui na loja, não pude pegar essa movimentação, mas do ajuste, né? Do ajuste, ele subiu na 11 pontos e voltou aqui na abertura do dia 23, que é hoje, né? 140. Ou seja, ele pagou todo o movimento anterior. Agora, se liga só, se ele romper, se ele perder aqui, ó, o 140, parceiro, já era, vai derreter. Então fique atento aqui à batida do mercado, ó. Se ele fizer um pullback, tá? Se ele romper essa região aqui, o que eu acho muito difícil, ó, entrando fluxo aí no UBS, ó, 140, querendo jogar o preço para baixo. Se ele perder o 140 aqui, parceiro, vai romper, ó, mas tentando, tem muito fluxo de compra ainda. Se ele perder a mínima, ó, aqui como é que tá, ó, 100% venda no 140, ó. A gente vai entrar onde? 139,5. Vai fazer um pullbackzinho aqui, tá? Ó, vai fazer um pullback. Pode ser que ele venha até aqui ainda, nessa região 146, ó, onde tem, tá vendo? Ó. Aqui, ó, tá vendo o volume de price? O volume de price defendendo 100% venda, vermelha, barra vermelha, tá vendo? Fazendo um pullback, ele pode vir até aqui nessa região 146, deixar um paviozão e romper essa região, o que eu acho muito difícil de romper de cara. Normalmente ele fica lateralizado um pouquinho, trabalha um pouquinho nessa região aqui, depois ele rompe. Ó, 143, ó, Morgan comprada. Poxa, tinha cliente aqui na loja, cara, eu perdi todo esse movimento aqui. Mas tá bom, tá bom. O importante é que a gente sabe o que fazer nas regiões corretas. Então aqui é um grande suporte, tá? É um grande suporte. Ele pagou todo o movimento anterior, tá vendo? Ele vem fazendo isso aqui desde antes do carnaval. Ele vem, subiu aí uma amplitude de 48 pontos, 41 pontos, tá? Derreteu. Se ele pagar, ele pagou todo esse movimento aqui anterior. Se ele vier até aqui em cima, deixar um paviozão, se ele romper aqui, o que a gente vai fazer? A gente não opera rompimento de região. A gente vai esperar ele romper, ele vai fazer um pullback, a gente entra no rompimento, após o rompimento de fundo, entendeu? Nunca
Nunca, em hipótese alguma, opere rompimento de topo nem de fundo, considerando que aqui tem um grande suporte. A gente espera romper essas regiões. Após o rompimento, você pega o movimento, ok? Para pagar o que? O diário. O que eu falei para vocês lá atrás, ó, tá? Você perdeu 140, lindo, 6P, voltou, estamos aqui, ó. Ó, olha o fluxo entrando, entrou, rompeu, bateu, 139, ó, entrou. Aqui, ó, como é que tem fluxo, ó, como é que bateu, batidão, viu? Ó, 138, junto com a escala do mercado. Voltei, perdi mais oportunidades, estou no trabalho, então tem hora que eu não posso parar aqui, né? Essa é a minha maior dificuldade de operar aqui na loja, é ter que parar uma operação justamente na hora que eu vou dar uma entrada e chegar gente aqui. Então é muito importante que você tenha um local apropriado para operar na conta real. Como eu estou no conta simulado, eu não ligo muito não, mas já percebi aqui que só hoje eu perdi 3 grandes oportunidades. A primeira foi de 30 pontos e a segunda foi essa aqui, após o rompimento do fundo. E pode observar aqui que eu perdi aqui um rompimento, uma batida do mercado, que andou aqui bastante. Como nós estávamos falando sobre o pagamento do candle anterior no gráfico diário, ele está caminhando para o pagamento da região aqui, dessa região. Então ele entrou em tendência de queda. Então o que a gente faz? Nós vamos comprar como ele está fazendo topo e fundos menores do que anterior, a gente vai comprar sempre aqui, vender sempre aqui nessa região, desde que entre fluxo. Ó, 133. Ó, eu não fiz mais operações, ó, só fiz uma operação até agora. Então, como nós estamos vendo que o preço está fazendo topos e fundo descendentes, ó, tá vendo? Ó, o melhor momento de venda é onde? Aqui nessa região, tá? Ó, 133 comprado aqui, ó. Onde e quando você vai comprar? Toda vez que ele descer e ele respirar, a gente vende aonde? Aqui, ó, em cima, tá? Agora aqui nós estamos numa região muito importante. Se ele perder a região do 29, a gente entra vendido. Se entrar fluxo aqui, tá? Nesse rompimento aqui, ó, 29, ó, pegando aqui, ó, no volume de price, volume no preço. A região do 30, do 29,5, aqui tá uma região de muita briga. Tá gravando? Tá. Então, presta atenção. Tem gente que opera aqui, quando estiver nessa região. Ó, C6 entrando comprado no 32, nessa região aqui, levando o preço até aqui para quê? Para ele respirar e entrar vendido novamente. Então a gente tem mais uma oportunidade de entrar vendido nessa região aqui, ó, nesse caixotezinho aqui, ó. Mas aqui, ó, 34. Eu não acho interessante você entrar nessas regiões, justamente por estar próximo à região da abertura aqui, no 140, essa região aqui, tá? Ó, se entrar fluxo, a gente vai esperar o que? Tá muito barato para vender. A gente vai fazer uma correção do movimento e continuar o movimento de queda. Ele perdeu a mínima aqui, muito bonito, cara. Tá? 10 pontos abaixo aí. Uma região boa de entrar seria aqui, ó, 139, caso
tenha uma região, ó, olha aqui o 140, ó. Aqui foi um momento importantíssimo. Um momento importantíssimo. Eu que estou no trabalho, por 2 ou 3 vezes não consegui pegar as melhores oportunidades lindas do dia. Ah, não me culpo por isso. Não me culpo porque eu não estou no ambiente apropriado para operar. Porém, se eu estivesse, com certeza, se tivesse entrado com 10 contratos aí, eu tinha feito minha semana toda. Então, o mais importante de você não pegar a entrada é você reconhecer e saber aonde está as melhores entradas do dia. Muitas das vezes a gente fica puto, fica nervoso, mas hoje eu consigo visualizar com antecedência uma pré-movimentação com base na movimentação anterior, ou seja, com base na movimentação do mercado, no fluxo, a gente consegue enxergar qual vai ser a tendência do dia, né? As possíveis tendências diárias, movimentações e reversões do mercado. Então, se você está até agora vendo o que eu estou falando, escutando o que eu estou falando e vendo a movimentação do gráfico, e ver que eu parei de operar porque entrou gente aqui na loja, você vai ver o que o movimento, ele completou esse movimento, o que eu falei, e foi justamente o que eu disse, entendeu? Se ele perdesse tal, não sei o que, isso aqui lá, desde o início do trader, às 9 e pouca da manhã. Então a gente está observando aqui, ó, mais uma vez, ó, ele buscando uma região para continuar aqui, ó, para buscar, ele fez uma correção, praticamente até o 137, e provavelmente deve entrar um batidão no mercado aqui, ó. Ele está no 130, 129, 129,5. Se algum player bater um lote grande aqui, ó, nessa região, ele vai derreter novamente, tá? Ó, a mínima desse aqui, ó, já entrou batidão aí, ó. Aqui uma escora no 28. Ó, não pegou. Você vê que ele já rompeu aqui, ó. Já rompeu. Eu botei na 28 e não pegou. Tá? Ó, entrou aqui, ó. Tem que ser rápido porque ele faz uma... Como é um rompimento de fundo, deixa o preço trabalhar. 125. Oi, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Fica à vontade, tá, pessoal? Posso ajudar? Ah, sim. Tá 75. É. Tem 46? Tem? Deixa eu ver. Voltei novamente. Eu tinha entrado aonde? Nem lembro. Lá em cima, né? Aqui nessa região. Aqui, ó. Ele pegou aí quase mais de 10 pontos. E agora eu tive que sair porque entrou cliente aqui na loja, vendi uma calça e uma bermuda. E aqui assim, gente, na loja, desse jeito. O que está acontecendo? O mercado nesse momento está fazendo uma movimentação de correção, provavelmente deve vir até essa região 32. Se ele perder essa região, ele vai cair mais alguns pontos até buscar essa região lá de baixo para complementar o candle anterior, até aqui no 85.83. O dólar está em queda nesse momento. Ouviu? No diário aqui, ó, podem observar. Vamos colocar aqui em gráfico de 60 minutos. Ó, a gente já perdeu a mínima aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que é interessante? Desde o início de hoje eu andei falando sobre o rompimento da abertura do 140. Então ele já perdeu aqui, ó, 37 pontos, né? Agora, o que vai acontecer? Ele pode pagar todo esse movimento anterior aqui, ó. Olha, o preço está caindo com força, hein? Então, como o preço ele não trabalha
como o preço não trabalha reto, ele anda em ondas, né? Ele desce, corrige, pode ser, ó, já estamos vendo aqui um 31, um 32, uma grande movimentação aqui no book, tá vendo aqui, ó, nessa região aqui, ó, 31, 32, de quê? De barreiras de venda, tá vendo? 32, 100, tá vendo? Provavelmente, se entrar fluxo novamente, se não houver uma reversão de mercado, pode ser que ele dê continuidade à tendência de baixa, de correção. Nesses casos aqui, ó, verificamos aqui no volume de price, nessa região de 130, tá vendo, ó, aqui também, ó, 130, tá, ó, 133, se ele passar essa região aqui do 130, 131, ó, já estamos vendo uma escora aqui no 130, uma escora, o que a gente faz? Observa, ó, 129, se tiver uma batida de mercado aqui, ó, a gente entra vendido, ó, 129, ó, olha lá, o ideal comprando no 106, no 130, ó. Aqui é só compra, só compra. Aqui só vejo compra. Se entrar batido no 129,5, a gente está vendido. Mas tem muito lote de compra aqui, tá vendo? Tá muito perigoso. Por quê? Nós estamos no fundo. Ele pode corrigir ainda. Até aqui, ó, 132, 133. Como tem muito lote de compra aqui, ó, pode ser que ele venha até aqui, ó, 133, 134. Porque estamos vendo aqui muito lote de venda aqui nessa região. E aqui muita compra. Mas se entrar um batidão aqui vendendo, a gente entra no batidão vendido. Abaixo da onde? Abaixo do 28,5. Uma região importante. 27. Essa correção aqui foi muito pouca, tá? 10 pontos, o gráfico por evento, 10 pontos, tá vendo? Ó, gráfico por 10 pontos, então tá no limite da frequência. 129, 130, ó, 129, ó, 128, 129, região do cabo de guerra, só falta até o fluxo de venda aqui agora. 128, ó, 128,5, aqui, ó. Cadê o batidão? Tem que ser muito rápido, cara. Não vi fluxo, mas eu entrei. Meio que arrependido, tá? Meu stop tá onde? 131,5. Acima dessa região. Eu não vi fluxo entrando, mas entrei esse mesmo. Dei mole, ó. Vou sair. Saí, tá? Trade reagente. Fiz merda. Preste atenção, animal. Ó, Bradesco de no 128. Treta e meio. 130,5, 131. Muito lote de compra, movimento de correção, com a possível reversão de mercado. As médias móveis 9 apontando aqui para o meio, ó, já está aqui acima, ó, lote 31, ó, jogando o preço para cima, Orama jogando o preço para cima, ó, aqui é a região de cabo de guerra, ó.
jogando o preço para cima. Jogando o preço para cima. Vai vir até 131, até o 136, nessa região aqui. Cara, garanti aqui pouquinhos pontos, mas acredito que possa haver uma reversão de mercado nesse momento. Ó, C6 jogando 31. Ó, 1, 2, 3. Movimento de correção. 31,5. Eu não vejo venda aqui, só vejo compra. $33 foi o que eu falei, não foi? Ó, 31 escora aqui, ó. Escora até no 33. 33. Movimento de correção. Aqui é só compra. Só compra. Do 30 do bola ao 33,5 é venda, é compra. Pelo cabo de guerra, tá? Olha o volume de price como é que tá. Tá vendo? Ó, 13 pontos, média móvel 9, 21, já tá batendo no máximo da 21 aqui, ó. Muito lote de compra. Compra, aqui com o cabo de guerra. Se ele perder o 33, ele vai vir buscar lá no 140, tá? Região de muita briga aqui. Aqui é um fundo, tá? Ó, aqui é um fundo que virou uma resistência. Se ele perder essa região aqui, o 33, ele pode vir fazer uma nova correção, uma correção muito grande e voltar a cair novamente. E onde que a gente entra? A gente vai entrar aqui no 29, 28, aqui ó, nessa região aqui, tá? Se ele perder essa região, ele vai continuar esse movimento. Ah, então você vai vender no fundo? Você vai vender no fundo? Claro que não, você vai pegar o movimento de correção, tá? Para que ele vai buscar toda essa região lá de baixo. Tá vendo? Tá corrigindo para poder cair. Mas para isso, você precisa saber onde você vai entrar. Gráfico diário, 30 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Ó, olha essa correção. Tá vendo? Em 15 minutos, 5 minutos. Olha como é que o preço trabalha. 2 minutos. Top, né? Médias móveis. Muito bonito isso. Uma prévia da Petax aqui, ó. Olha só onde está essa, ó, 33, se ligou? 36, ó, a média móvel 36 onde está? Olha lá, modal comprado em 34, 400 lotes. Tá jogando o preço para cima, estão corrigindo. Se perder essa região 33, mano, vai voar para cima, tá? Aqui estamos no fundo de uma correção. Mas provavelmente ele possa vir a buscar a complementar aquela região lá do fundo, tá? Estão segurando o preço aí nessa região de 30. A gente tem no volume de price aqui, ó, uma região muito forte, 30, ó, 28,5, região boa de vender, hein, ó. Não tô vendo fluxo entrando. Vamos pro 6P. Já perdi tanta oportunidade hoje. Se fizer uma cagada aqui vai ser foda, né? Ai, caralho. Vamos esperar
ele montar aqui um Canon padrão. Ó, a mínima 128. Se ele voltar novamente aqui, fazer um pullback, que é o famoso Canon padrão, a gente entra. Se ele perdeu o 27, vai até o 23. Ó, 26,5. Cadê o batidão no mercado? Vou pegar aqui, ó. Ó, 27, a terra comprando do 27. Pronto. 25. Essa região aqui é uma região do cabo de guerra que eu chamo de faixa de Gaza. As melhores regiões para se vender aqui no Super Doom, nesse caso aqui, ó, entrando fluxo de compra, a Touch vendendo 25. Ó, 25,5 BTG, chegou aqui no 23. Ó, 23. Agora prestem atenção na movimentação do gráfico. Se ele começar a fazer um movimento a partir do 23, 23,5, se ele passar a fazer um movimento de topos e fundos ascendentes, vamos imaginar que ele esteja no possível fundo, do qual hoje ele esteja já revertendo para cima, fazendo movimentos topos ascendentes e fundos ascendentes. Então, se ele romper essa região aí para cima e começar a fazer um movimento assim, ó, um topo maior do que o outro, ele já chegou no fundo diário de hoje. Levando em consideração que ele rompeu a mínima do dia, a abertura do dia, e já veio aqui mais de 14 pontos. Mas possivelmente ele possa vir a complementar o movimento anterior para buscar aquele movimento lá. E eu acho muita coisa com o dia, considerando que hoje não tem notícia, tá? Eu acho assim absurdo. Ainda são 11h30 da manhã, tá? Eu acredito que ele possa vir até nessa região aqui, mais uns 20 pontos. Depois ele lateralizar na parte do almoço, e depois ele vir para cima, tal, tá? Fica atento aí, porque complementar o movimento anterior é muita coisa, cara. E não tem notícia para hoje, tá? Não tem notícia para bater forte no mercado. O que movimenta o mercado muitas das vezes é notícia. Então já rompeu essa região do 23,5. Temos um cano de força aqui com pavio gigantesco, tá? Fica atento aí às oportunidades do dia. Se ele está em movimento de queda, a gente deixa ele descer e compra onde? Nas correções, tá? Olá, tudo bem? Tudo bom? Oi. Passeando. Fala, Reinaldo. E aí, tá animado? E é isso aí, pessoal. De fato, operar aqui no local do trabalho é muito complicado, porém o mais importante já foi dito ao iniciar o dia lá pelas 9 horas da manhã, quando começou o trade, no qual nós fizemos juntos aqui a análise prévia do que poderia ocorrer ao longo do dia, e foi justamente o que aconteceu. Vou deixar aqui meu abraço para todo mundo que assistiu até agora, um forte abraço, e são praticamente 2h38 da tarde, quase 2h40. À tarde eu não gosto de operar porque não tem volatilidade, são poucos lotes na tela, e como a gente pode ter visto aqui, na parte da manhã o trade andou bem. E só para vocês terem uma ideia de como ficou aqui, eu vou estender um pouquinho para vocês verem que o preço ele veio até na região do 118, naquela região onde eu não consegui mais operar porque eu estou aqui no ambiente de trabalho. Lembrando que não é um ambiente apropriado para se trabalhar quando for trabalhar na conta real.
Lembrando que eu estava comentando sobre uma possível reversão, se não me falhar a memória, eu acho que foi mais ou menos por aqui, quando ele começou a fazer topos e fundos ascendentes. Percebe-se claramente que o mercado começou a fazer topos e fundos ascendentes, tá vendo? Buscando novamente a região do fechamento. Então a gente pode estar vendo aqui que ele abriu, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, ele abriu, fez a pequena correção, tá? Aqui nessa região aqui, ó, 140, fez a pequena correção, bateu lá em cima, foi na região do fechamento, ultrapassou, lateralizou, voltou novamente, ultrapassou aqui a região de abertura, né? Foi até o fechamento e voltou para a abertura novamente. São praticamente 20 para as 3 e hoje é por isso. É isso aí, pessoal. O preço está trabalhando dentro dessas regiões. A abertura do dia 23, que é hoje, fechamento, próximo à abertura do dia 14 de fevereiro, né? E assim vai. E é isso aí, pessoal. Hoje o dia foi tranquilo, foi muito bom. Fiz poucas operações, não fiz mais porque não deu, mas esse é o resultado de hoje. 4 operações e um OS, né? Ó, buscando uma média de 3 pontos, 4 pontos, 1 ponto. Não deu para ir mais porque hoje foi um dia complicado aqui na loja, né? Não deu para trabalhar mais. Mas trabalhando com 2 contratos e fazendo parcial para proteger o preço, sempre usando stop técnico. Pessoal, é isso aí. Tamo junto e misturado. Valeu, um forte abraço a todos, até a próxima.